Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste grupo espírita, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos concede oportunidades para o nosso esclarecimento, oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa iluminação espiritual. Exatamente por isto que nos encontramos aqui, neste grupo de estudo, para nos esclarecermos um pouco mais. E agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. A boa nova, a boa notícia que Jesus veio nos trazer e exemplificou para todos nós. Agradecemos os espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos mais uma vez o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como oportunidade para o nosso esclarecimento. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 84, que tem como título Divinos Dons. Então aqui Emmanuel nos fala acerca destes divinos dons. Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões, com base nestes ensinamentos de Jesus, de Kardec, de Emmanuel, Chico Xavier, de Paulo de Tarso e tantos outros amigos espirituais, é preciso que nós lembremos deste momento pelo qual nós estamos passando e façamos, neste momento, uma união através dos nossos pensamentos, uma corrente magnética, um verdadeiro tratamento espiritual, porque sem sombra de dúvida que nestes momentos de estudo do Evangelho do Cristo também é momento de tratamento. É um verdadeiro tratamento espiritual que estamos realizando neste momento. Então é preciso que nós busquemos na nossa mente e que possamos trazer para a nossa tela mental aqueles nossos companheiros de jornada que foram vitimados ou vitimadas pela pandemia do novo coronavírus. Sem sombra de dúvida que nós que aqui nos encontramos hoje, no planeta Terra, em especial aqui no Brasil, praticamente nós não encontramos uma família que de alguma forma, direta ou indiretamente, não tenha sido atingida pela pandemia do novo coronavírus, ou que você tenha notícia ali bem perto de um amigo, de um parente, de um colega de trabalho, ou parente destes, de um familiar que tenha sido vitimado ou vitimada, seja um avô, um tio, uma tia, um filho, uma filha, que tenha desencarnado ou que tenha ficado adoentado, ou que até que esteja ainda adoentado,
que possamos trazer para a nossa tela mental esses nossos irmãos, aqueles que foram vitimados e que continuam a sua trajetória aqui no plano físico. Muitos deles ficaram com sequelas físicas ou psicológicas que possamos orar também por estes nossos irmãos, que possamos também, nesta corrente de oração, colocar em nossos pensamentos, em nossas preces, os nossos profissionais de saúde, todos eles que se encontram ali na linha de frente, começando por aqueles mais humildes ali no trabalho da faxina, da limpeza, que são importantíssimos para aquele ambiente hospitalar, para aquela unidade de saúde, seja pública ou particular, os nossos médicos, médicas, o pessoal que trabalha na enfermagem, na direção dessas unidades de saúde, não nos esquecendo também dos nossos governantes. Todos eles, sem sombra de dúvida, são necessitados, assim como nós, e que possamos incluí-los todos em nossas preces, nesta corrente, nesta união de pensamentos que o Senhor Jesus, por meio dos seus emissários que aqui se fazem presentes no planeta Terra, em todos os ambientes, que o Senhor Jesus possa amparar a todos, em especial aqueles mais necessitados do que nós. Antes de começarmos aqui as nossas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, quando Irmão José nos fala no capítulo 82, no capítulo 84 deste livro, que tem como título Absolvição. Aqui ele está falando de absolvição da nossa própria consciência. Então aqui ele nos fala da seguinte maneira, que entre fazer e errar, e não fazer com medo de errar, é preferível fazer. Então prestemos atenção nesta frase belíssima de Irmão José, quando ele nos chama a atenção que entre fazer e errar e não fazer por medo de errar, é preferível que você erre bastante. Nessa tentativa constante e de consciência tranquila, que agiu com a melhor e com as melhores das intenções e com aquela principal intenção de acertar. Então é preferível que erremos bastante por muito ter tentado do que não errarmos nada por ficarmos ali sem fazer nenhuma tentativa, por preguiça ou por medo de errar ou por preguiça de agir de alguma forma. Então ele diz na sequência que nem toda tentativa redunda em êxito completo. A luz da experiência, não raro, se acende em meio às sombras de amarga decepção. Então, sem sombra de dúvida que esta luz da experiência, ela irá pouco a pouco acendendo no nosso interior, na nossa consciência, através destas tentativas, em muitas situações frustradas, em decepções por ter errado, mas sem sombra de dúvida que é preciso continuar agindo, é preciso continuar tentando, sempre com aquele intuito, com aquela intenção de aprender. E ainda ele diz na sequência que a tua menor ou maior responsabilidade pelas tuas atitudes dependerá da intenção com que agiste. Então, conforme ele disse anteriormente, desta preferência, ou que seja preferível errarmos bastante, por muito ter tentado, sem sombra de dúvida, que a nossa menor ou maior responsabilidade em relação aos nossos erros dependerá da intenção com que agimos. Porque se erramos porque agimos de forma consciente e também com aquele intuito de fazer a coisa errada, sem sombra de dúvida que a nossa responsabilidade será maior e completa em relação àquilo ali. Mas se você agiu com o intuito e com a intenção de acertar, mas mesmo assim deu errado, sem sombra de dúvida
que a sua responsabilidade perante o mundo espiritual, ela será bem menor ou talvez nem será responsabilizado por aquele erro, porque você errou, mas com o intuito de acertar. E ainda diz na sequência que, esmerando-te para sempre acertar, não te deixes, ou melhor, não deixes de fazer o que a vida te enseja como oportunidade para tanto. Então aqui ele nos chama a atenção para não perdermos as oportunidades que a vida nos oferece para o nosso aprendizado. E aí ele encerra dizendo, sobretudo, faze buscando em primeiro lugar o bem-estar do próximo, porque com semelhante aval, mesmo se te equivocares e vieres a sofrer condenação dos homens, a consciência te absolverá. Então, mesmo que venhamos errar e sejamos condenados pela crítica das pessoas, por aqueles que aqui se encontram, mas se a nossa consciência estiver tranquila, sem sombra de dúvida que a nossa consciência nos absolverá por aqueles equívocos. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para iniciarmos as reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, neste capítulo 84 do livro Palavras de Vida Eterna, em que Emmanuel buscou como referência para esses estudos da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo ao seu discípulo amado Timóteo, no capítulo número 1, versículo de número 7, quando Paulo escreveu a Timóteo e a todos nós da seguinte maneira, sobre estes divinos dons. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Então aqui Paulo lembra Timóteo que Deus não nos deu o espírito de temor, mas sim nos deu o espírito de fortaleza, o espírito de amor e o espírito de moderação. E aí Emmanuel vem com a sua sabedoria, através da mediunidade de Chico Xavier, e nos traz os seguintes esclarecimentos acerca destas palavras de Paulo sobre estes divinos dons, ou seja, o dom da fortaleza, o dom do amor, o dom da moderação. Então Emmanuel começa nos dizendo da seguinte maneira, que realmente não foi o Pai excelso quem nos recomendou ou quem nos orientou o espírito do medo. Então não foi Deus quem nos orientou ou que tem nos orientado ou nos recomendado o medo. Ao invés ou ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que Deus não nos deu este espírito de temor, mas sim, bem pelo contrário, Deus nos concedeu de forma abundante este espírito de fortaleza, este espírito de amor, este espírito de moderação, como sendo estes divinos dons, ou conforme Jesus nos falou, como talentos. Porque Jesus, lá naquela parábola dos talentos, Jesus nos falou sobre estes divinos dons que Deus nos concede para que nós multipliquemos estes talentos. Se recebemos 5, que multipliquemos isto para 10. Se recebemos 2, que multipliquemos isto, e assim sucessivamente. Então é preciso que nós trabalhemos esses dons que Deus nos concede, porque sem sombra de dúvida que nós nos encontramos aqui para isto, para aprendermos. E para aprendermos, é preciso que nos esforcemos, é preciso que coloquemos em prática, nas nossas menores atitudes do dia a dia, esta fortaleza, este amor, esta moderação. É preciso que nós coloquemos em prática e cumpramos
para com os nossos deveres, é preciso que nós coloquemos em prática o não censurar as outras criaturas, porque sem sombra de dúvida que não censurar também é um divino dom. É preciso que nós, conforme Jesus nos recomendou, não julguemos as outras criaturas. É preciso que nós, nas nossas atitudes, estejamos sempre agindo de forma delicada, agindo com afabilidade, desenvolvendo este dom, esta virtude de ser afável. É preciso que nós desenvolvamos em nós, conforme Jesus falou lá no Sermão do Monte, lá nas bem-aventuranças, sobre os mansos herdarão a terra. Então é preciso que desenvolvamos em nós, no nosso interior, esta virtude, este dom que Deus nos concedeu na forma de semente, chamada mansidão. É preciso que desenvolvamos também em nós, que deixemos crescer a doçura, que é um outro dom que Deus nos concedeu, o amor sobre o qual Emmanuel e Paulo aqui nos fala, a fraternidade. É preciso que nós trabalhemos constantemente desenvolvendo em nós esta virtude da humildade, que também Jesus nos falou sobre ela lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. É preciso que trabalhemos em nós também a brandura, a bondade, a fé, a paciência, lembrando que a paciência é fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance e aguardarmos o tempo. Porque ter paciência não é ficarmos de braços cruzados esperando que os outros façam ou que Deus resolva os nossos problemas. Agir com paciência é fazermos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance e termos a sabedoria de esperarmos, mas esperarmos agindo constantemente. É preciso que trabalhemos em nós e desenvolvamos em nós constantemente a tolerância, a abnegação, o equilíbrio, que é exatamente a moderação, a atenção para com os outros. É preciso que desenvolvamos em nós, conforme Jesus também nos falou lá no Sermão do Monte, a paz. É preciso que sejamos pacíficos e estejamos agindo sempre de forma pacífica, que pratiquemos o perdão, que sejamos vigilantes nas nossas atitudes, que também possamos agir com resignação nas nossas atitudes do dia a dia. E aí voltamos para as palavras de Emmanuel, onde ele nos diz da seguinte maneira, que todos somos assim, dotados desses recursos sobre os quais nós estamos falando, de recursos para desenvolver ao infinito os dons da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define o equilíbrio. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que esses dons divinos da fortaleza é exatamente o valor moral, que o amor é serviço incessante, ou seja, colocar em movimento este amor através do serviço incessante no bem, e que a moderação define o equilíbrio. Então é preciso que estejamos sempre agindo com equilíbrio, com moderação nas nossas atitudes, mas no serviço incessante do bem, colocando em movimento o amor na nossa vida. E aí ele segue dizendo que, entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. Então aqui ele nos fala sobre aquele empregado, aquele funcionário que não cumpre com o seu dever para com o patrão, trabalhando de forma responsável todas as horas para as quais ele foi contratado para desenvolver as suas atividades, para no final do mês fazer jus honestamente ao salário. Então aqui ele nos chama a atenção daquele funcionário que foge à máquina.
acreditando receber sem trabalhar no final do mês, receber integralmente o seu salário, sem o suor do seu trabalho. Então, assim ele nos chama a atenção que não podemos fugir do trabalho no bem, que o operário nessas circunstâncias ganha vantagens materiais, contudo, na intimidade permanece no nível da incompetência. Então, aquele funcionário que não trabalha e no final do mês recebe o salário, ele nos chama a atenção que ele continua no nível da incompetência, porque ele não está desenvolvendo e também ele está recebendo o salário no final do mês sem fazer jus, ou seja, ele não está agindo de forma honesta para com aquele que paga o seu salário. E ainda ele acrescenta dizendo da seguinte maneira: e nós outros, em semelhante atitude, ou seja, se agirmos assim como este funcionário relaxado que não trabalha, nós outros, no sentido espiritual, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro estacamos na sombra da ignorância. Então, se agirmos desta forma, ficarmos de braços cruzados, iremos continuar na ignorância. E Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade de buscarmos constantemente conhecermos a verdade, porque a verdade nos libertaria, ou seja, nos libertará um dia das trevas da ignorância. E ainda ele acrescenta que é por isso que geramos em nosso prejuízo o clima do medo, em que os monstros do egoísmo, os monstros da discórdia, os monstros do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Então, sem sombra de dúvida, que não podemos adotar esse tipo de comportamento. É preciso colocarmos em movimento, conforme ele nos falou anteriormente, o amor através da prática do bem incessantemente. E aí ele encerra esta belíssima mensagem, esta belíssima lição, nos chamando a atenção ainda: não te percas deste modo nas ideias enquistantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos. Porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, que são talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, então aqui ele nos fala que a fortaleza, o amor e a moderação são talentos que o Senhor nos investiu para o nosso próprio aperfeiçoamento. Então é preciso que nos comportemos de forma correta e assim seguirás para diante. Se nos comportarmos de forma correta, seguiremos para diante na terra e além terra, com a luz do coração e a paz na nossa consciência. Então, sem sombra de dúvida, é preciso que coloquemos em prática estes ensinamentos em relação à prática do bem constantemente onde nós nos encontrarmos. E encerrando as nossas reflexões, gostaria apenas de fazer um lembrete e citarmos aqui, já que estamos falando da prática do bem aqui na Terra e no mundo espiritual, citarmos a questão número 932 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus ainda sobrepõe a influência dos bons? Então Kardec quis saber por que ainda que no plano físico, aparentemente, o mal ainda é maior do que o bem, ainda sobrepõe ao bem. E aí os espíritos amigos, de forma sábia, nos responderam da seguinte maneira, respondendo a Kardec: pela fraqueza destes. Então aqui ele nos chama a atenção, logo no início da resposta, que aparentemente o mal ainda tem influência maior aqui na Terra do que o bem, pela fraqueza dos bons. Os maus, eles acrescentam, os maus
são intrigantes e audaciosos, ao passo que os bons são tímidos, são medrosos. Quando estes o quiserem, ou seja, quando os bons realmente quiserem agir, preponderarão na terra. E sem sombra de dúvida, conforme nos disse Jesus, um dia aqui na terra preponderará apenas o bem. Mas é preciso que aqueles que querem realmente, que têm a intenção de trabalhar no bem, também sejam audaciosos, assim como aqueles que ainda trabalham no mal e para o mal. É preciso, conforme eles nos colocam aqui, é preciso agir constantemente, agirmos com sabedoria, porque os maus são intrigantes e audaciosos, eles não perdem tempo. Então é preciso que nós nos comportemos também em agindo constantemente, não ficarmos com aquela timidez de agirmos e praticarmos o bem constantemente. Um abraço fraternal a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos retornar nesta página virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.